diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde venha comigo até o final deste encontro, que tem dois lados de emoções. O primeiro, de a possibilidade da vítima contar a sua própria história. Ela está viva e viver, com certeza, é o maior milagre que a gente pode querer ter. Geralmente, no caso dela, eu estaria entrevistando a mãe dela, uma amiga, um filho, alguém ligado a ela, e não ela, porque o feminicídio, ele mata. As mulheres morrem pelas mãos dos homens. A Creuza, com quem eu vou conversar agora, ela teve a oportunidade de ter uma segunda chance de viver, uma vez que ela foi abordada por dois homens, um deles, claro, aquele que um dia disse que amava ela. Ela leva um tiro e ela tem uma mudança drástica de vida, ela tem que se reaprender a se entender, inclusive com o seu próprio corpo, uma vez que foi tirado dela a possibilidade de andar. Mas isso não é de maneira nenhuma a tristeza. A tristeza seria a morte, nesse caso. Creuza, seja muito bem-vinda. É Creuza, né? Não é Cleusa? Não é Creuza, é Creuza Carla. É Creuza Carla. Então eu falei certo, né? Então tá bom. Creuza, eu fico muito feliz de te conhecer, de você estar viva para contar a sua... Você até, um pouquinho antes da gente começar a gravar, você até falou, eu estou muito feliz que você vai contar a minha história. E eu te disse, não, quem vai contar a sua história é você. E essa é uma oportunidade única, uma oportunidade, não do canal, mas uma oportunidade única de uma pessoa estar viva. E você não deveria estar viva, segundo os autores da história que eles contar sobre você. Hoje é 2026. Tudo aconteceu em 2012. Não é isso? Você tinha quantos Sim, anos? eu tinha 28 anos e meu filho apenas 9. Vamos comigo, para antes de tudo. Tudo acontece no dia 23 de julho. De junho. Junho de 2012, em Carpina, em Pernambuco. Aqui em Pernambuco, em Carpina, aqui em Pernambuco. Eu quero conhecer sua vida antes. Sua vida vai mudar naquele... Você tem 2 datas de aniversário. Você acabou de me contar também que você faz aniversário dia 29 de fevereiro. Então você deve ter 10 anos, porque você só a cada 4 anos. E você tem 2 datas de aniversário. A sua, que você nasce lá, 29 de fevereiro, mas faz aniversário dia 1º de março. E 23 de julho, junho. Eu queria conhecer você antes desse 23 de junho existir. Qual a sua história antes daquele trágico dia? Quem é você? Me conta quem é você, de onde você veio. Quero conhecer a Creuza antes do dia 23 de junho de 2012. Meu nome é Creuza Carla de Souza Galvão. Nasci no dia 29 de fevereiro de 1984, né? Então, eu fui criada pela minha avó, que hoje não está mais aqui. Ela era uma pessoa pescadora, eu pescava com ela. Desde criança, então, eu aprendi a pescar marisqueira e virei marisqueira, né? Então, eu morava em Itamaracá e lá, todas as pessoas lá vivem de pesca. E eu era feliz, tá entendendo? Eu amava dançar, sempre amei dançar. Dançava quadrilha, fui rainha do milho, fui princesa, fui noiva. Eu amava dançar com todo o meu coração. E nisso, eu tive um relacionamento, né, meu primeiro relacionamento, que tive um filho, durou 11 anos o relacionamento, não deu certo, porque ele bebia muito, cada cá foi para o seu lugar, e eu criei meu filho sozinha. E quando eu falo que criei meu filho sozinha, o pai dele nunca ajudou em nada. E eu não botei na justiça nem nada, comecei a pescar como eu pescava, vendia lanches, almoço, tudinho para dar ainda, né? E criei o meu filho, eu era muito feliz. Então, depois de 3 anos que eu tinha deixado o pai do meu filho,
a minha genitora, né, a minha mãe, que não me criou, apresentou esse rapaz, que parecia ser uma pessoa boa, mas ele não foi uma pessoa boa comigo. A gente ficou num relacionamento de 1 ano e 6 meses. No início eu não queria ficar com ele, mas ele insistiu bastante. Eu fui cedendo, cedendo, comecei a gostar dele. E nisso, já com 1 ano do relacionamento, de namoro, ele me bateu, né? Ele me bateu e eu disse que não queria mais ficar com ele. Aí eu fui para casa da minha avó, né, que ela me criou, e com o meu filho, e não queria mais ficar perto dele. Aí nisso ele ia atrás de mim, me pediu desculpa e disse que não ia fazer mais, eu perdoei e voltei, aluguei novamente a casa para morar e ele ia lá sempre. E minha avó não gostava dele, que disse que não gostou dele. Então nisso ele me bateu outra vez. Tá entendendo? Me bateu outra vez, que cortou o meu cabelo de faca e tudo. Ele cortou. Aí eu fui, dei parte na delegacia de polícia, tá entendendo? E disse que não queria mais ficar com ele. Aí a mãe dele falou: Olha, Carla, que meu nome é Creuza Carla, mas as pessoas me chamam de Carla. Carla, deixe ele, tá entendendo? Se você viver com ele, você não vai ser feliz. Foi a mãe dele mesmo falando para mim. Aí eu disse que não ia mais ficar com ele. Aí nisso, ele tinha cortado meu cabelo de faca tudinho. Eu sempre amei dançar, como eu falei para você, né, do início. Eu queria ir para o show de Belo, só que era no dia antes, no dia depois. Eu fui para o show de Alexandre Pires. E ele já tinha cortado meu cabelo, já fazia 3 meses que eu estava separada dele tudinho. Eu pensava que estava tudo bem, porque lá a polícia botou para ele, eu dei parte, né? Eu pensava que ele tinha ficado com medo. E foi no dia que minha avó estava fazendo 80 anos. Tá entendendo? Eu fui ver minha avó tudinho e fui para o show de Alexandre Alexandre Pires. Pires. Alexandre Pires. Isso, eu estava com uma coisa tão ruim no meu coração. Parecia que era Deus me mostrando assim, tu tá entendendo? Que eu não fosse. Eu estava com um pressentimento ruim, tudinho. Aí deixei meu filho na casa da madrinha dele e fui com uma colega minha. Tá entendendo? Que ela foi criada com ele desde pequena. A gente foi. Quando chegou lá, eu curti o show todinho lá com ela, porque eu não bebo, sabe? E ela bebia. Então, eu disse assim: Vamos embora, Kelly." O nome dela era Kelly. Aí a gente foi. Aí tinha um rapaz lá que queria, ele era sócio da Microlins, tá entendendo? Sair com a gente tudinho para beber, tudinho. Eu disse que não, queria ir para casa, eu fui para casa. Quando a gente foi chegando em casa lá, eu abri o portão assim da casa que eu morava e tinha outra grade para entrar dentro de casa, sabe? Aí quando eu abri o portão assim, aí que ela entrou, aí quando eu olhei assim, na porta estava ele e o colega dele. Aí ele Ele quem? disse, Desculpa, quem que estava na o porta? meu ex-namorado, né, Seu o ex-namorado. Gessé, estava o Gessé e o amigo dele, que o apelido dele era Juba. Tava assim, de longe. Aí eu pensava que ele só ia me bater de novo, né? Tá entendendo? Eu Só não ia pensei te que bater, meu Deus. só ia me bater novamente. Eu, Só, eu né? O jurava só, que o ele não ia só já fazer. é dolorido demais. Já é dolorido demais. Aí eu fiquei assim, sem ação. Aí Kelly bebia, ela correu e eu fiquei parada, sabe? Aí quando ele deu um tiro na direção dela, pá. Aí eu pensava que aquele tiro tinha pego nela. Aí eu fiquei assim, aí quando eu fui tentar correr, o colega dele me deu uma rasteira. Aí eu caí. Quando eu caí, que eu estava com um salto, aí eu me levantei assim, o colega dele segurou no meu braço aqui assim, tá entendendo? Ele me segurou. Aí o meu ex me deu um tiro no bumbum. Quando ele deu o tiro assim, eu botei a mão, aí foi como um choque. Se ele desse só aquele tiro ali, eu estaria andando, tá entendendo? Hoje. Aí, quando eu botei a mão aqui, ele deu 2 tiros aqui no meu peito. Quando ele deu 2 tiros no meu peito, começou a sair muito sangue da minha boca. Eu caí e já não sentia. Do tórax para baixo, eu não sinto. Tá entendendo? Eu não sinto. Então, dali, eu caí no chão e fiquei. Minha voz é rouca hoje. Antes não era rouca. Naquele momento ali, eu perdi a voz. Ficou bem, bem fininha, porque furou os meus 2 pulmões, né? E saindo muito sangue pela boca, assim. E eu estava perdendo a minha voz, gritando, assim, pedindo socorro, e ninguém via, porque era a véspera de São João, aqui no Pernambuco tem bastante quadrilha, tudinho, e tem fogos. As pessoas não confundem, né, o tiro com fogos. E eu fiquei ali agonizando, aí ele me balançou, ele, meu Deus, eu matei Carla. E me balançou assim, correu. E eu chamando, Kelly, Kelly, e ela não.
não acordava. Eu pensava que tinha pego nela. E o quintal era bem grande, sabe? Que é interior, é bem grande o quintal. Aí eu chamando ela, ela não vinha. Mas só que tinha um policial que morava em cima da casa que eu morava. Ele, ó, eu demorei muito tempo para ser socorrida. Isso foi de 2 horas da madrugada. Eu já fui, ele já fui socorrida de manhã já, quando ele foi largando, que ela não se acordava, minha colega. Aí ele me pegou no colo e eu só estava com sede, bastante sede, tá entendendo? E tremendo bastante. Aí ele me colocou no colo, no carro, acordou ela e me levou lá para o hospital. E lá não tinha nenhum médico, porque tinha acontecido naquele tempo ali um feminicídio, né? Uma mulher tinha sido morta mesmo, ela não teve a mesma chance que eu tive, né? De sobreviver, né? De estar aqui contando a minha história. Então, me levaram para outro hospital aqui no Recife. Aí lá eu fiquei em coma 3 dias. Aí eu não me lembro de nada nesses 3 dias. Então, quando eu voltei, os médicos pensou que eu não ia resistir, que eles falaram que mais de 20 anos de medicina, que ele estava no conjunto de médicos que estava me assistindo, e se eu sobrevivi ali naquele momento foi porque Deus permitiu, porque eu passei quase 7 horas para ser socorrida, tudo assim, ter assistência, tudo, ficar na sala vermelha, e eu sobrevivi, eu sou um milagre de Deus. Aí, aquilo ali, quando eu estava no hospital, foi como se o mundo tivesse caído na minha cabeça. Tu tá entendendo? Porque eu queria me levantar, não conseguia. E ali a minha vida desmoronou. Eu não queria, tá entendendo? Nem saber que eu queria criar o meu filho. Eu só queria morrer. Para mim, foi a pior coisa, tá entendendo, que aconteceu na minha vida. E eu dizendo que não queria viver. Aí eu arrancava os aparelhos. Aí eles me dopavam, tá entendendo? Para eu. Porque eu tenho uma cirurgia bem grande aqui, né? Que eles tentaram tirar a bala, mas não conseguiram. Porque se tirar a bala, eu fico tetraplégica. Ela está aqui dentro de mim ainda, essa que está na medula. Então, assim, eu só queria morrer, tu tá entendendo? Eu dizia, não vou andar, eu só tenho 28 anos, porque eu quero ficar assim. Eu não nasci assim porque Deus quis. Foi o meu ex-namorado que dizia que me amava, que me deixou em uma cadeira de rodas, e eu não queria aceitar aquela situação, tu tá entendendo? No início foi muito difícil eu aceitar. Demorou bastante, ficou muito tempo eu com medo de sair na rua, eu não queria falar com as pessoas, se eu falasse, eu ficava, eu não estava aqui, ó, falando contigo, se fosse hoje, ou se fosse há 6 anos atrás, eu ainda não conseguia. Tu tá entendendo? Eu tinha um bloqueio e tinha muito medo, tu tá entendendo, de falar assim, que ele dizia ainda que ia me matar. Ele diz ainda hoje em dia, na audiência que teve, há 2 anos atrás, ele falou que ia me matar ainda. Tu tá entendendo? Ele Ele ainda tá, ele confirma que o desejo dele era você morrer. me Eu queria matar. parar aqui agora e só entender um pouquinho mais algumas coisas. Esse homem fazia. Como é que é o nome dele? Desse monstro? Jessé Francisco da Silva. Ele tinha quantos anos na época? Ela era da minha idade, ela é da minha idade. Tá Quem entendendo? apresenta ele para você é a sua mãe biológica, sua Sim. genitora. Ele faz o quê? Como é que ele chega? Por que a sua mãe apresenta ele para você? O que ele fazia? Quando ela me apresentou ele, tá entendendo? Ela dizia que ele trabalhava numa fazenda. Ela contava uma história dele. Só que a minha mãe, ela tem problemas, tu tá entendendo? Com drogas. Ela nunca, tá entendendo? Foi uma mãe que foi minha mãe, foi minha avó. Então, depois que eu já estava envolvida com ele, tudinho, eu soube que ele era desse viciado também, tá entendendo? Igual a ela, tudinho. Então, assim, ele ficava dizendo que ia me matar e eu ficava com medo da minha avó. Tu tá entendendo que ele ameaçou meu filho só tinha 9 anos. Aí ele dizendo que se eu deixasse ele, ia matar eu, meu filho, meu tio, tá entendendo? Minha avó. Então, para eu não acontecer nada com minha avó, que só era só uma senhorinha de 79 anos na época, né? Porque no dia que aconteceu isso comigo, ela tinha feito 80. Mas ela só tinha 79, né? Tu tá entendendo quando eu conheci ele? Então, assim, eu saí do lugar que eu morava, que eu tinha minha vida, para ir para um interior, me esconder dele. E mesmo assim, ele me achou. Tu tá entendendo? Lá eu coloquei lá carro lanche, comecei a vender lanche, botei meu filho no colégio e fiquei vivendo a minha vida. E eu não pensava que ele ia atrás de mim e fazer isso comigo. Eu nunca imaginei estar numa cadeira de rodas. Você já pensou você só ter Deus, você e seu filho e sua avó que ele criou? Tá entendendo? E tudo mudar completamente. Ela só era uma senhorinha, não podia levar meu filho para o colégio, tudo. Eu fazia isso tudo. E eu deixei de fazer. Tu tá entendendo? Eu não tive
o prazer de estar com minha avó até ela morrer, porque ela ficou com problema no coração. Quando ela me via, o coração dela ficou inchado, não tem um problema, né, emocional, que o coração fica inchado. Então, ela não pôde ficar junto comigo, eu tive que morar só. Então, só foi Deus, eu e meu filho. Então, foi muito complicado, tu tá entendendo? Ela não Imagino. poderia morar comigo. Agora, só para entender uma coisa ali também. Então, vocês ficam um ano juntos, até para as pessoas, às vezes, se entenderem, através da sua história, que elas estão vivendo algo próximo e parecido. Ele vai ter uma violência física um ano depois de que vocês começaram a Sim, namorar, é isso. Mas sim, antes, assim, antes qual- disso, ele falava comigo com ignorância, ele gritava, tu tá então já entendendo? tinha violência. Violência Sim, física sim, foi depois de um ano, mas até depois de um chegar na ano. violência física, quais tipos de violência? Ele era grosseiro? Ele falava um monte de palavrão comigo, tu tá entendendo? Ele chamava um monte de palavrão comigo, que é tão feio eu falar aqui, tu tá Não, entendendo? não Ele precisa. chamava de vários palavrão, tá entendendo? Dizia que eu era uma pobre coitada, falava um monte de coisa comigo e mexia muito com o meu psicológico, porque ele dizia que eu não podia arrumar um homem melhor que ele. Tu tá entendendo? Ele dizia que eu não conseguia. Clássico. Então, assim, mexia muito, que sempre eu desculpava ele, porque ele vinha me pedir desculpa e eu desculpava, tu tá entendendo? Eu desculpava, ficava chorando, fingindo, né, que estava chorando e eu perdoava ele. E minha avó mandou eu deixar ele, tu tá entendendo? Meus amigos próximos mandou eu deixar ele. Disse, Carla, tu tem tua vida, tu vai viver sua vida, não fique com ele. Aí quando eu quis. Aí a mãe dele, foi a última coisa, foi a mãe dele, fez. Olha, Carla, deixe Guitinho, que o apelido dele é Guitinho, deixe Guitinho e vá viver sua vida, porque a mulher que viver com ele nunca vai ser feliz. A mãe dele que me falou. E quando aconteceu isso comigo, a primeira pessoa que estava lá no hospital foi a mãe dele. E foi me ver e disse, Carla, não deixe de ir da parte, dê parte, porque você não merecia isso, não. Porque eu não traí ele. Porque eu fico muito triste que tem muitas perguntas que fazem assim, ó, até mulheres, tu tá entendendo? Falam assim, e por que ele fez isso contigo? Como se tivesse um Você tem porquê. alguma justificativa? Se você Não tivesse. Tem justificativa para traindo matar, gente, pelo amor de ele. Deus? Não tem. Ele tinha violência financeira também com você? Se é um drogado, isso aquilo, ele trabalhava de fato, ou você ainda bancava ele em algumas coisas? Eu não bancava ele, não, tu tá entendendo? Mas, assim, quando eu comprava perfume, tudinho, ele pegava isso aí, tudinho, tu tá entendendo? Assim, e eu por ser cega, tu tá entendendo? Ele dizia que ia usar, mas eu sabia que a pessoa não pega um vidro de perfume e, e acaba em menos de uma semana, tu tá entendendo? Dizia que acabou, tudinho, assim. Eu pensava que. Eu fazia de tudo para a gente tentar, para tu ver. Até numa virada de ano, eu queria que a gente fosse para a igreja para ver que ele aceitava ser evangélico, para mudar, né? Que eu pensava que ele mudaria. Mas a gente foi para uma virada de ano, assim, exatamente desse ano de 2001, né? De 2013, de 2012 para 2013, de 2011 para 2012. A gente foi para essa virada aí, que foi em 2012, no dia 23 de junho, que aconteceu isso comigo, né? Mas só que nessa virada de 2011 para 2012, eu estava com ele, né? Aí eu estava lá na igreja, pedi para ele ficar lá, pensando que ele ia mudar, mas não muda, não. Não Ele muda. chorava, mas era tudo falsidade. Não muda. E eu acreditava que ele mudaria. Quando você vai ao show do Alexandre Pires, você falou até que foi com uma colega, com uma Mia Que foi Kelly, que você falou. criada pela família dele, e ela foi minha testemunha. Só que nem todas as testemunhas ela foi, tu tá entendendo? Só que lá dentro, quando teve a, uma penúltima, né, audiência que ela foi comigo, ele ameaçou eu e ela e meu filho lá. Só que ela ficou com medo. Então ela foi embora e eu não sei mais dela. Até o juiz mandou procurar ela, né, tudinho, que ela não é minha testemunha, tudinho. Ela que falou antes, quando eu já estava entubada, tudinho, ela que contou tudinho lá, antes de eu contar o que aconteceu comigo. Ela que tinha contado, né, que não chega lá a polícia para perguntar tudo o que aconteceu, ela que Sim. falou. Foi o ex dela que não aceitava o fim do relacionamento e deu 3 tiros nela. Ele dizendo que ela traiu ele. Eu não, olha, diante de Deus, tá entendendo? A coisa mais importante da minha vida é o meu filho. Eu nunca traí ele, eu só não queria mais apanhar. Eu não Se queria tivesse mais. traído, não é crime. Adultério não é crime. Tentativa de feminicídio é crime. Feminicídio é crime.
Você. E você não precisa nem justificar isso, mas assim, você me fala que você chega com a Kelly até a sua casa. Sim. Ele dá um. A Kelly também foi atingida por um tiro? Não entendi Não, isso. ele deu um tiro nela, só que Kelly bebia. Eu não, tu tá entendendo? Ela estava muito, muito bêbada. Então, quando ele deu um tiro na direção dela, ela caiu, porque ela correu, assim, ela caiu. E ela até torceu o pé, tu tá entendendo? Ela até torceu o pé. Eu não sei se ela bateu em alguma coisa, porque eu sei que ela não levantava, eu sei que ela ficou lá no chão, só que o que Ela é bem. estava junto com você caída ali. Não, eu estava aqui, tu tá entendendo? Ela estava, assim, a uns 15 metros, porque Não, era mas bem grande, que é então, o que o que eu seria. quero dizer é o seguinte: é por isso que ela não busca socorro, é porque ela também caiu. Pô, ela caiu e ficou lá, é como tivesse desmaiada. Eu acho que ela ficou desmaiada, tu tá entendendo? Porque era escuro lá, tu tá entendendo? Era escuro. Eu sei que ela ficou caída lá no chão. E para você ver, amanheceu o dia, quando o policial foi me socorrer, o Heraldo lá, que é o José Mo, foi me socorrer, que é o policial que é meu testemunho também. Ela tava lá no chão e eles acordaram ela. Eu acho que ela tinha desmaiado, tu tá entendendo? Então é Só por que, isso que que não deu pra chegar perto dela, porque eu tava paralisada, né? você Da já estava cintura para baixo. paralisando. Sim. Foi. Aí não, eu só ficava gritando por ela, tu tá entendendo? Só que ela não escutava e não acordava. Só que quando o policial subiu assim, você sabe, no primeiro andar, eu morava embaixo, ele em cima. Aí quando ele subiu assim a escadaria, viu agonizando, aí ele correu e mascava. E ele ficou se sentindo culpado, porque quando ele disse assim, nada vai acontecer com você, porque eu tinha dado parte, e ele dizendo que ia me proteger. Tu tá entendendo? Então ele ficou com isso na cabeça dele, que aconteceu isso comigo, porque ele me protegeu, mas não foi. E Foi tava o por causa seu. E tava o ex-namorado e um amigo. do Quem é amigo esse dele. amigo? Esse amigo dele era Juba, é Júlio o nome dele, e o apelido dele era Juba. Ele pegou 25 anos, mas também já tá no semiaberto, e ele também, o meu ex pegou 25 e também já está no semiaberto. E ainda ele me ameaçou, né? Como eu falei para você, 2 anos atrás, teve a última audiência. Eu disse lá ao juiz, lá dentro mesmo do fórum de Carpina, ele disse que quando se soltasse ia me matar. Ele falou, aí eu falei lá na audiência, eu disse, olha, ele está aí. Ele falou, exatamente, quando saísse ia me matar, eu e meu filho. E meu filho só era uma criança de 9 anos que ele cresceu sem nenhum ódio dele, porque eu disse, o nome do meu filho é Willer. Eu disse, Willer, não adianta você crescer com ódio, porque não vai virar, não vai, eu não vou voltar a andar porque você está com ódio dele, tá entendendo? Entregue ele a Deus, porque a justiça de Deus não falha. E lá eu falei lá para o juiz, tá entendendo? O meu filho não tem nenhuma maldade com ele, a gente entregou ele a Deus, eu só quero que ele fique longe de mim, do meu filho, da minha família. Falei assim. Mas ele já está no semiaberto. Eu vou pular então para esse momento, depois a gente volta. Ele é da cidade onde você mora? Aqui não, ele da outra cidade que eu morava, tu tá entendendo? Que é aqui perto, é 2 horas daqui. Você não Duas mora horas. onde tudo aconteceu? Não, não, não moro, eu não consigo ficar. Ele tentou algum contato com você? No início, ele estava assim, só entrando na minha cabeça para eu não dar parte dele, para tu ver que ele é tão covarde que ele queria que eu dissesse que quem fez isso comigo foi o colega dele e não ele, para ele não ser preso. Eu disse, não, vou dizer o que aconteceu, vou dizer o que seu colega deu a rasteira em mim, você Mas me ele deu foi os tiros. falar com você? Aí o delegado, que é meu amigo e que pagou o colégio do meu filho desde pequenininho, tá entendendo? Que é Gilmar Rodrigues, ele que prendeu ele. Ele que prendeu ele. Então, ele falou assim: fique tendo contato com ele, eu prender ele, tá entendendo? Entendi. Aí, Então aí vamos eu fiquei voltar. com Então daí depois a ele. gente volta aqui para o futuro. Vamos voltar lá. Você estava então no dia 23, você chega na sua casa, a sua amiga Kelly acaba até caindo e desmaiando. O amigo dele vai te dar uma rasteira, ele te dá um tiro no bumbum e 2 tiros no peito, você fica agonizando das 2 às 7 horas da manhã. Já é um primeiro milagre, porque 5 horas sangrando, pulmão, tudo mais. Você é resgatada, vai para Recife, e não tinha nem como você não dar parte, porque com um tiro já entra imediatamente a polícia. Você vai para Recife, você fica 3 dias em coma, você acorda. Você não faz ideia ainda do direito que tinha acontecido com você. Como que você recebe? Como que você. Você já me contou que você ficou arrancando tudo, que você queria morrer, mas como que você recebe a notícia de que você não vai mais andar? Não,
Fica, Desculpa. fica tranquilo, fica calma. Você tem água aí? Tem um copo d'água junto com você aí? Tem alguém aí para te levar uma água? Não, meu filho saiu, mas eu vou. É porque mexe muito, né? Quando Sim. fala assim que você não vai mais Te andar. peço desculpa de te perguntar, mas assim, Mas pode ficar mas à vontade, é porque mexe, né? Assim, quando eu recebi a notícia que eu não ia mais andar, que eu fiquei, ao total, 28 dias internado. Foi no 28º dia que eu ia receber a alta e eu falei assim para o médico, eu quero que o senhor fale a verdade. Qual é a chance de eu andar? De 1.000. Aí sabe o que ele falou? 1%. Eu já sabia já que eu não ia mais. Foi a pior notícia da minha vida, tu tá entendendo? É por isso que nesse momento, assim, só veio só depressão. Só veio lógico. depressão se não fosse Deus e o meu filho. Olha, foi muito difícil de eu aceitar. É muito difícil. Foi um mundo caindo na minha cabeça de uma hora para outra. E esse monstro, esse assassino, ele ficou te ligando? Dizendo que só porque estava bêbado, que foi sem querer, Ah, sem que, querer. que, Como é que, que que ele eu tinha uma dissesse arma? que Do nada, sem querer ter uma arma, leva um outro covarde como amigo para dar rasteira. Por que que eles não se dão rasteira neles? Assim, e ele ficou te ligando para ainda tentar te convencer. Você contou para ele que você não ia mais andar por causa dele? contei. E E quando que ele ele me falou o quê? convenceu, tu acredita que eu demorei 10 meses para dizer, para dar parte mesmo oficialmente dele? 10 meses. Por quê? 10 meses, porque eu ficava pensando que eu ia voltar a andar, tu tá entendendo? E que realmente ele estava arrependido. Foi nisso que o meu amigo, que é delegado, falou: Carla, ele acabou com sua vida, literalmente ele acabou. Você é um milagre por estar viva, contando sua história. Mas ele acabou com sua vida. Você não pode levar seu filho para o colégio, seu filho só tem 9 anos. Você não pode pescar como você pescava, você não pode dançar como você dançava. Então, bote o pé no chão e veja que ele acabou com sua vida. Tá. Ele falou assim. Aí eu disse assim: você está vendo que ele só está lhe enganando, ainda está usando, ou está entendendo o psicológico para você não dar parte dele. Aí eu fui, eu disse: eu vou hoje. Hoje eu vou. Aí, doutor Gilmar estava me esperando, tá entendendo, lá na delegacia e mandou vir me buscar. Aí era muito difícil para eu sair, que eu só vivia chorando, eu não podia olhar para nenhum canto. Aí eu dei lá a parte dele, oficialmente, depois de 10 meses ainda. Ele já estava já com filho, a mulher já estava grávida, tudinho, ele já estava já com uma família. Depois, quando eu fui vir da parte dele, eu para ir. Para você ver como que eu acho que eu era muito demente, eu acho que eu não estava, tu tá entendendo? A ficha não tinha caído, que eu não ia dar mais. Só deixa eu falar só uma coisa que eu acho que é importante aqui. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não estou sentado literalmente na sua cadeira. Eu não sei como, mas assim, é importante porque como o canal é muito visto, as pessoas também se apoiam. É importante a gente perceber uma coisa assim, é possível sim, mesmo na cadeira de rodas, você dançar, levar o seu filho para a escola, ir à igreja, você vai, é mais complicado, mas o que eu quero dizer a sua vida não pode ser limitada só, porque senão a gente, entendeu o que eu quero dizer? Eu tenho certeza que você tem um ponto já de virada aí, porque você está uma mulher bonita, você está produzida, você tá vivendo. Porque senão uma outra pessoa pode estar começando a chegar no lugar que você estava e achar que a vida dela acabou. Não acabou. Não, não acabou, eu tô falando naquele Não, momento. eu sei, mas é Naquele que o delegado fala momento, para você, sua vida acabou, você não vai mais sim, poder foi, levar o seu foi. filho, mas assim, sua vida vai mudar. Entendeu o que Sim, eu quero sim, dizer? Eu tô tenho isso, eu, entendendo. eu tenho essa realidade dentro da minha vida. E eu sei o quanto é dolorido para quem passa e para quem está do lado também, a gente também muda a nossa vida. Então, e é possível, o dia de amanhã a gente vai se reaprendendo. Mas aí você demorou 10 meses para Sim, dar, para e ele pegar. solto. E ele solto, ele já estava com outra mulher, já tinha Mentira. engravidado ela, sério, já tinha engravidado ela, tudinho. Então, para tu ver, ele só foi mal comigo. Tu tá entendendo? Vê, olha, no momento que ele fez isso comigo,
Ou ele fez isso comigo hoje mesmo, ele já estava com outra mulher, na mesma noite, tu tá entendendo? Ele estava Meu com Deus. uma mulher. E a cidade Aí é depois, pequena, todo mundo sabia o que tinha acontecido com todo mundo você e sabia, todo mundo todo mundo sabia que era ele. sabia. E todo mundo sabia que era ele. Então ele estava com outra mulher e ele fala no meu juízo que estava arrependido tudinho. Depois eu descobri tudinho que ele estava com outra pessoa. Para você ver, vai fazer 14 anos agora que eu estou paraplégica, que ele me deixou paraplégica. Então é a idade do filho dele, que tem 13 anos. Tu tá entendendo? Ele vai fazer. É a mesma idade, tá? Só os meses, né, que tem. Para você ver. Então ele não sentiu nada. Ele fala assim que se arrependeu, dizendo ao juiz, ele não se arrependeu. Ele foi frio e calculista. Tu tá entendendo? Porque ele ainda usou o psicológico para eu não dar parte dele, para dizer que estava arrependido. E eu acreditava. Olha, vê só, olha, eu não sei o que eu estava com a cabeça, que eu pegava assim, ó, o versículo da Bíblia, porque eu não sou evangélica, não, tu tá entendendo? Eu creio em Deus e respeito qualquer uma religião. Mas eu lia lá que ele pedia para eu ler o versículo da Bíblia, que ele dizia que não conseguia dormir pelo que fez comigo. E eu rezava, e eu orava um versículo da Bíblia. Mas foi bom o doutor Gilmar dar assim, um sacode em mim, tu tá entendendo? Para eu botar Você os pés no orava chão e para dizer, ele? Você orava para ele poder dormir? Meu Deus do sim, céu. para Deus Gente, proteger ele, tu como ele te acredita? sequestrou a tua alma, tua mente, tudo. Por que que você acha que ele conseguiu te sequestrar tanto? O que te Porque ligava a ele? Porque ele dizia que eu não era capaz de pegar uma pessoa, tu tá entendendo, que gostasse de mim como ele gostava, tu tá entendendo? Ele entrou tanto assim, eu acho que eu tava numa carência, tu tá entendendo? Assim, tão grande naquele momento que eu acho que eu tava doente, isso daí não é amor, porque É esse uma doença. amor Isso não é amor, cuida. não. Isso é doença. Isso é. Porque amor cuida. Você quer ver aquela pessoa bem, mesmo que você não esteja com ela. Você quer ver aquela pessoa bem, que ama é assim. Então, não, ele me conseguiu deixar eu doente, porque, tipo, ele mesmo me maltratando todos os dias com palavras, tudinho, e eu perdoava e pensava que era feliz com ele, eu não era. Hoje em dia, eu posso botar para hoje em dia, tá entendendo? Não, hoje em dia eu quero saber daqui a pouco. Antes eu quero saber tudo Tá lá do certo. hoje em dia passado. Você demorou os 10 meses, você não encontrava com ele, ele falava com você. Ele foi ainda uma vez me ver pessoalmente lá. Vê só, sim, ele foi uma vez me ver pessoalmente, pediu para me ver. Aí eu deixei ele me ver. Ele levou o revólver que o cara emprestou a ele e falou assim, ó, toma, pode me matar. Aí eu comecei a chorar naquele momento, disse, não, eu não sou como você. Você sabe que eu não merecia isso. Eu comecei a chorar e disse entregava na mão de Deus. Eu digo, sai, tira isso daqui, tu tá entendendo? Eu não para dizer que estava arrependido e levou a arma e me deu para dizer que eu desse um tiro nele para fazer, que ele sabia que eu não ia fazer. Gente, Tu tá entendendo? é pra fazer Ele, cena. ele, É. ele, Aí, ele, ele sabia que eu não ia fazer. Aí o meu tio ficou reclamando, disse, não tá vendo que ele tá usando o teu psicológico, não, rapaz, ele tá bullying contigo. Todo mundo assim dizia, porque eu sou muito extrovertida. Eu sei que é capaz de a gente fazer tudo, mas naquele momento ali, quando acontece, você fica lógico. paraplégica, é tudo muito difícil, tu tá entendendo? É bem Sim, complicado. não tem Porque eu menor. morava num lugar, eu fui morar num lugar que era cheio de ladeira, mesmo que se eu tivesse hoje, assim como eu sou hoje, onde eu morava não dava, porque é muito ladeira mesmo, tá entendendo? Nem para subir, nem para descer. E não tem ônibus, não. Tu tá entendendo? A pessoa tem que ir andando mesmo, que é a comunidade. Tá entendendo? A Sim. comunidade lá não dava. Então, assim, o delegado pagou o colégio do meu filho todinho. Tá. Então, eu não queria sair e fiquei com essa depressão. Só que eu disse assim, caramba, minha avó conversando comigo fez, olha, tu deves levar essa tua história para outras pessoas ver, porque tu tivesse a chance de estar viva, tu tá entendendo? Tu tem como dar a Sim. volta por cima. Aí eu fui botando isso na cabeça, tu tá entendendo? Que eu conseguia, que eu era capaz, e eu sou capaz, tu tá entendendo? De ser feliz da forma que eu estou, que me deixaram, né? Sim. Lá atrás, daí você pega ele
você 10 meses depois você se liberta de alguma maneira e consegue fazer o boletim de ocorrência. Eu achei até que o Ministério Público já teria que ter entrado, mas tudo bem. Começa ali a investigação, é isso? Sim, Aí ele já é e preso? Como que é a história da investigação? sim, aí eu falo com ele no telefone, tu tá entendendo? Eu falo com ele no telefone, como o doutor Gilmar Rodrigues manda, e o doutor Gilmar vai lá, e ele estava fazendo uma festa, comemorando o filho dele, que ia nascer. Tu tá entendendo? Que já estava já com 8 meses, ver, 10 meses, e a mulher dele estava com que ele conseguiu, né? Estava com 8 meses. Tudo tá entendendo de gravidez. Estava comemorando. O doutor Gilmar prendeu ele logo numa festa que ele descobriu que era menino, tudinho, estava comemorando lá. Gente, é muito louco. No dia que ele tentou te matar, ele conseguiu fazer uma criança quase nascer. Entendeu? Ele teve a morte e a vida praticamente na mesma noite. Ele te mata e ele transa com a mulher dele para ela ficar grávida. É uma coisa muito louca, porque... Assim, ele ficou com ela depois que a gente separou, tá entendendo? Só que Não eu não sei, mas no dia que sabia. ele tentou te matar, praticamente ele te mata. No mesmo dia, ele quer a morte e a vida, quase É, tá simultaneamente. É muito entendendo? louco isso. É, E aí ele é preso na é, comemoração da gravidez do filho dele. Que bom. que já estava com a barrigona, já estava perto já de 10 meses paraplégica que ele tinha me deixado, e a mulher que ele estava, já estava já com 8 meses, tu tá entendendo? Já pertinho de ter o bebê. Que bom que tirou ele de comemoração, não tem que comemorar nada. Foi, Aí ele é tirou. preso. E o amigo E dele aí também é ele vai preso. preso. Sim, aí ele é preso. Aí passa na TV, sabe? Só que no início eu não queria, tu tá entendendo? Ter filmagem comigo, tu tá entendendo? Vieram as emissoras tudo, eu não queria que fizesse filmagem comigo, que eu tinha medo, e nem mostrava o meu filho. Aí fizeram a filmagem com ele. E sabe o que ele diz lá, quando o repórter pega ele? Você tentou, você deixou a sua ex-mulher, que fala assim, paraplégica, você tentou deixar ela paraplégica, ele falou, não, eu não dei o tiro para deixar ela paraplégica, não, eu dei o tiro para matar, ele fala. Então, que bom, ele Porque eu confessa que era homicídio e não lesão corporal. Ele falou assim, eu não dei o tiro para deixar ela aleijada, não, que ele não fala assim, paraplégica, não. Ele fala assim, eu não dei o tiro para deixar ela aleijada, não, eu dei o tiro para matar mesmo. Ele fala bem assim na entrevista. É porque eu não sei qual entrevista tu tá entendendo o que foi, mas foi até na entrevista que o doutor Gilmar aprendeu, tá entendendo? Faz em 2012, né? É muito tempo. Eu tinha até um tempo desse assim, há muito tempo, mas depois eu tirei tudo, foto dele de tudo, não quis nada. Mas ele diz na entrevista mesmo que deu os 3 tiros, não foi para me deixar aleijada, foi para me E, matar. e você estava com dois caminhos seguindo, paralelos. Um que é você voltar a se entender qual era essa sua nova vida e a busca agora pela justiça. Sim, sim, os Como dois. foi viver esses dois momentos e qual foi o mais rápido? Você se reentender ou a justiça chegar? A justiça, para mim, assim, demora, né? Porque, porque para mim entender, foi complicado também e eu acho muito falha, assim, a justiça. Para mim, eu acho isso da justiça muito ruim, porque eu tô aqui e ele vai ser solto e pode me matar, tu tá entendendo? Ele Eu falou posso que estar aqui vai? falando com você, tu tá entendendo? E entender foi através do meu filho e da minha avó, porque eu vi o meu filho ali, que ele não saía para canto nenhum, nem nada. Então foi muito difícil. E o meu filho começou a andar comigo na cadeira de rodas, e ele era muito pequenininho, né? Tu tá entendendo? Só 9 anos ele. E, e ele me levando tudinho, e eu ficava muito triste. Eu comecei a andar com ele, e eu queria ter uma vida melhor para a gente, porque eu era marisqueira, sou aposentada, recebo um salário mínimo, e disse assim, eu vou vender alguma coisa. Posso falar isso? Pode o quê? Posso falar que eu disse assim que eu queria vender alguma coisa para eu, Pode. pra eu, pra eu Tá travando, né? Às vezes está travando seu celular. Pode ser um pouco o sinal daí. Pode, você vendia o quê? água mineral.
Aí eu colocava o cooler no colo, tu tá entendendo? O cooler no colo, e o meu filho empurra a cadeira e a gente vai vendendo pela beira da praia por R$ 2, para tentar sair do aluguel. Eu boto uma plaquinha assim, sou sobrevivente, levei 3 filhos dos meus namorados, recebo um salário mínimo, tenho um sonho de sair do aluguel. Quem comprar uma água aqui está me ajudando a realizar o sonho. Então, aí eu comecei a vender água, né? Aí nisso eu marquei a Luana Piovani. Pode falar? Pode, Aí eu eu marquei, sou fã da Luana, eu gosto da Luana Piovani. aí a Luana Tá travando, Piovani. voltou, desculpa, agora voltou. Você falou que você marcou a Luana Piovani. Eu marquei a Luana Piovani. E não foi que ela me viu na primeira vez. Aí ela me viu, me seguiu, compartilha a minha história. Quando eu estou doente, ela compartilha. Ela falou: Creuza, você vai longe. Pode ter certeza que não viralizou sua história, mas vai viralizar. Sempre ela compartilha a minha história. Uma hora ou outra ela compartilha. Ela me segue, fala comigo mesmo no direct. Ela fala, tá entendendo comigo. Eu gosto que a Luana Aí, Piovani, ela se empoderou e empodera as mulheres de uma maneira muito legal. Eu acho e que ela tem me gente deu que acha ela força. metida. Não, ela é uma mulher com poder dela. E ela Ela sabe me o poder que deu ela tem e acabou. E eu acho isso fantástico nela. Ela não precisa Olha, pedir licença e nem desculpa para ninguém. Eu ela não gosto é muito uma dela. mulher Além de metida, atriz, eu acho ela ela uma não ótima atriz. não é uma mulher metida, não. Ela é a melhor mulher para representar as mulheres, porque as mulheres deviam conhecer a lua que vive nela. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela me acolheu, ela falou: Olha, Creuza, começa a vender suas coisinhas, tu tá entendendo? Pequena, para não ser muito pesado, né, para você e seu filho. E meu filho ficou com problema no tornozelo, ele faz fisioterapia, tá entendendo? Então, tem que empurrar minha cadeira de rodas. Aí eu comecei a vender, deixei de vender água mineral, comecei a vender amendoim, paçoca, juba, chiclete, fico vendendo e aí fico lá, ela fica compartilhando a minha história. Só por eu ter ficado paraplégica, tem um defeito, tá entendendo? Que eu uso sonda de alívio. É uma sonda que a pessoa Sim. coloca, né, luva na mão, tudinho, e faz esse procedimento. E se eu não beber muita água, sempre eu fico com infecção urinária, eu fico internada uma vez ou outra. Aí ela vai e compartilha. Gente, deu uma força aqui, eu ganhei seguidor por conta dela. Deu uma força a ela. Ela é guerreira, é vítima de tentativa de feminicídio. Ela sempre me dá força, tudinho. E ela fez: Olha, criança, não tenha vergonha de você, tem que ter vergonha da pessoa que fez isso com É você. quem tem que ter Eu vergonha é levantei. ele, não você. Só uma coisa, o áudio está abafado dela, não? Será que é a mão? Você está com a mão no microfone? Não. De Vetor, repente, não, agora tá melhor? agora melhorou. Para mim aqui melhorou. Obrigado. Então, Ah, não, é quem tem que. A Gisele Pelicot, que é aquela senhora francesa que foi estuprada pelo marido e pelos nojentos que ele levava em casa sem ela saber, ela falou: quem tem que ter vergonha são eles, não eu. E quem tem que ter vergonha, quem tem que ter horror a si mesmo é esse seu ex-namorado, não você. E esse amigo desse ex-namorado, esse tal de Juba aí. Aí, só para eu entender, voltando aqui, ali para trás, você então vai buscar a justiça e o seu reentender da sua vida. Ele é preso. No que momento que ele fala no julgamento que ele vai te matar? Na sim, audiência de vê. instrução? Sim, quando ele entra, ele passa por mim, tu tá tendo que lá o fórum dá para passar um pelo outro. Aí quando ele passa no corredor, o policial segurando ele fala assim: quando eu sair, eu vou te matar. Disse mesmo assim, ele disse todas as vezes, todas as audiências que teve, ele disse assim: o policial nem liga. Na frente dele mesmo, ele fala, não é por trás, não. E eu disse lá, o juiz, ele disse na frente dos policiais, tudo que ia me matar. Tu tá entendendo? Aí, uma vez, um policial disse que isso é só porque ele tá com raiva. Não, Aí, só porque ele imagina, tá como com um raiva. policial fala isso? O Foi, só policial. porque ele tá com raiva. Ele falou, tu tá entendendo assim? Gente, isso é macho defendendo macho. Foi. Agora, da última audiência, quando ele falou, e ele estava me olhando assim, tipo, ele estava me amedrontando. Nessa última audiência, 2 anos atrás. Aí o policial olhou para ele assim, esse policial, esse da última foi bom ali. Por que tá olhando para ela? Olhe para cá, tá entendendo? Não permitiu que ele ficasse me olhando. Que ele ficou como se estivesse me jurando, tu tá entendendo? Sabe, né? Sim, Quando a pessoa tá olhando para outra. sim, sim, Ele sim. tava olhando para mim e pro meu filho daquela forma. Aí eu falei lá, eu deixo sempre bem claro na audiência, se acontecer alguma coisa comigo, com o meu filho, é ele, que ele me ameaçou novamente, eu e meu filho. Eu disse lá tudinho. Aí o juiz disse que isso é um cabra safado. E eu falo por mim, que eu sou mulher, que ele não era nem para ser chamado de homem, tu tá entendendo? Porque Não é? os homens são maravilhosos, tá entendendo? Que quando eu E tô nem vendendo bicho, minhas não coisas pode comparar ele aí, nem com um rato, porque o nem como rato é um ele é um, rato.
Ele é uma coisa inexistente, tá entendendo? Ele é uma coisa. Porque ele não é um homem, ele não é um animal, não. Ele é uma coisa. Porque, olha, quando eu saio para vender minhas coisas, os homens, tá entendendo? Chamam suas esposas, suas namoradas, vai comprar comigo, são acolhedor. São bem acolhedor comigo, tá entendendo? Compra as coisas comigo, eu fico bem feliz. Não é porque essa coisa me fez isso, me deu 3 tiros, me deixou paraplégica, que os homens são ruins, não. Os homens são maravilhosos. Ele que não é homem. Ele é um cabra safado, tá entendendo? Me desculpa eu falar assim, Mas é um mas, cabra mas safado mesmo. Eu ele é falo coisas assim. piores sobre esse tipo de coisa. Quando ele foi julgado que ano? A última vez foi em 2000 há 2 anos atrás, 2 anos atrás, em 12 anos. 2024. Aí, não, ele 2014. 2024. A última agora foi em 2024, só faz 2 anos. 24? Então faz 2 anos só? Sim, Ah, faz sim. 2 anos que ele foi julgado. Mas ele ficou preso todo esse tempo ou ele soltou? Foi solto? Foi preso, ficando no semiaberto. Foi preso, ficando no Não, mas ele foi semiaberto. julgado. O julgamento dele é quando? Se ele já está no Sim, mas semiaberto. 2024, mas só que já conta o tempo que ele estava preso. Não Já é possível. Ele conta. foi julgado em 2024 e já saiu para semiaberto. Sim, Ele pegou uma pena de 25 anos. sim, porque essa pena minha não é da agora, da Lei Maria da Penha, não. Sim, eu Porque sei. foi em 2012. E eu posso tocar nesse assunto, veja. Deve? Várias pessoas falam, tá entendendo? Como teve uns repórteres que falaram, marcaram uma entrevista comigo, tu tá entendendo? Aí falaram assim, não, vamos fazer, tô entendendo, uma matéria com você, Creuza, porque é muito interessante sua história. Aí nisso aconteceu, né? Como acontece todos os dias, todas as horas, feminicídio. Aí falaram, olha, Creuza, me desculpa, a gente vai fazer a matéria contigo porque mataram uma mulher aqui, então sua história já é antiga, então não tem tanta relevância. Aí eu disse, Nossa, caramba, a minha história é antiga, mas eu vivo com isso todos os dias. Para eu acordar, eu tenho não que usar existe uma cadeira isso. de Não existe rodas. história Não é, antiga. O crime foi, ele é foi. eterno. Não tem história antiga. Aí Bobo, não tonto fizeram a esse reportagem repórter. comigo. Não fizeram a reportagem comigo, não tá tudo marcado. Tudo coisa assim, disse que teve uma história aí, tipo, eu queria que as pessoas dessem a oportunidade que você está me dando. Tu tá entendendo? De eu contar a minha história viva, de sobrevivente, que eu não desisto da minha vida, quero lutar até o fim, eu quero ser feliz, mesmo na cadeira de rodas, tu tá entendendo? A você que dá a oportunidade de eu falar aqui tudo o que aconteceu comigo, para várias mulheres ver, e não as pessoas que deixam outras mulheres morrer para ganhar em cima daquela tristeza, né, que aconteceu, Sim. daquele fato. Então você tem que dar a oportunidade enquanto ela está dando um grito de socorro, como eu estou dando, porque eu estou na cadeira de rodas e ainda eu posso ser morta, porque ele ainda me ameaça, quando ele disse que ainda vai tirar a minha vida ainda. Sim. Tu tá entendendo? Nesses últimos anos na cadeia, ele tentou ligar para você, não? Não, ele não tem meu número, nem nada. Então, ele Já faz talvez ele já só 3 talvez ele não tenha tentado ligar porque ele não sabe seu número, e não porque ele não gostaria de ter ligado para te atormentar. Ele já está em regime semiaberto, ele e o Júlio, e o que é o ordinário Juba, 2. sim, Os sim. dois, e Dois. ele não te procurou. Ele não te procurou porque ele não sabe onde você está? Não, porque ele não pode, né? Que quando está no semiaberto, a pessoa não pode ir para todo lugar. Ah, mas amor, Não é, se ele não tem, pode. mas assassino respeita o É, quê? De gente, se respeitasse não te verdade. dar tiro. Sim, sim, não tinha dado tiro. Então, assim, eu não confio, né? Eu não confio, porque a justiça para isso era para ter umas medidas, tá entendendo? Mais severas. Eu acho assim, porque além dele me deixar numa cadeira de rodas, a qualquer momento ele pode me matar. Porque Sim. ele, a qualquer momento, mesmo ele usando, né, tornozeleira, tudinho, ele pode me matar. E há 2 anos atrás, na audiência, ele me jurou de morte. Ele disse que ia terminar o que começou Isso comigo, tu tá agora, há entendendo? 2 anos. Há 2 anos, O há 2 anos. juiz te deu uma medida protetiva, alguma coisa assim? Não, tá entendendo? Não. Olha, para tu ver, a justiça é bem complicada, tu tá entendendo? Demorou tanto isso tudinho, aí já desconta o tempo que ele estava preso, aí é bem ruim. Por isso que ele já está no semiaberto, a justiça é bem falha nisso, era para ser mais severa. Tipo, se, ele, se uma pessoa faz isso com a outra, deixa paraplégica, para mim era para ficar da mesma forma. Ou senão não sair mais, tu tá entendendo? Mas dentro do presídio, a pessoa tem visita, não é? Tem tantas coisas lá dentro da cadeia, então fica bem complicado. As pessoas vão fazendo mais coisas, vai matando cada vez mais, vai agredindo, deixando
as vítimas assim, né? Eu sou sobrevivente, olha, tem tantas creuses que não teve a mesma força e está aqui, a mesma sorte de estar viva. Sim. Porque eu realmente sou um milagre para estar aqui contando a minha história. Tem tantos que não têm essa história, essa chance de estar aqui contando, não é isso? É pouquíssimas E pessoas. Eu entrevistei pouquíssimas sobreviventes, porque a maior parte das mulheres acaba morrendo. E ele de acaba mortes morrendo. horrorosas, e as mortes estão cada vez mais cruéis. Sim. Você me falou até um pouco antes que você até conhecia a mãe dele, a própria mãe dele tinha falado. A família dele ainda tem contato com você ou você cortou? Não cortei com todo mundo, não quis contato com ninguém, porque de toda forma ela me defendendo tudinho, mas ela é mãe dele, né? Então, assim, eu não quis contato com ninguém. E peço a Deus que livre ele bem longe da minha vida, da vida do meu filho. Tu tá entendendo? Porque, veja só, mesmo ele sendo preso, ficando um tempo preso, ele ainda tá me ameaçando. Então, eu vou querer ter contato Sim. para quê? Tá entendendo? Com alguém da família dele, eu não quero, né? Porque ele pode fazer alguma coisa comigo. E eu posso falar uma coisa que o meu filho me disse que me machucou muito. Deve. Depois, né, assim, eu vendendo minhas coisas, aí fizeram uma matéria comigo, pode falar alguma emissora? Você pode falar o que você Sim, quiser aqui. aí fizeram uma matéria comigo no G1, eu nem sabia, tá entendendo? Eu nem sabia, fizeram uma matéria comigo, eu estava em Olinda aqui, trabalhei o carnaval todinho com meu filho para comprar uma cadeira elétrica, tá entendendo? Olha que bom. Uma cadeira elétrica, então eu trabalhando com ele, eu sou alegre, eu pensei que eu sou alegre, brinco tudinho. Aí eu tava lá vendendo toda ajeitada, aí veio o rapaz do G1, né, da TV Globo, e disse, eu achei tão interessante, tá tendo sua placa de sobrevivente, eu posso fazer uma matéria com você? Eu disse, pode, mas só que na TV, né, não pode colocar o CPF, né, era no meu Pix, né, tá entendendo? Aí tava o meu CPF, aí ele tirou assim, mas contou a minha história todinha. Aí um monte de gente, Léo Lins, tudinho, disse, mas rapaz, nem sou eu, tô um fila para não deixar o Pix aqui da pessoa, mas só que ele não entende que não pode deixar, porque era meu CPF, né? Mas ele contou a minha história todinha e eu nem sabia. E eu fiquei bem feliz, né, por isso. Aí o meu filho falou assim, vice, para mim, depois, quando me chamaram do G1 para fazer outra matéria comigo, para dizer como foi tudinho, né? Que foi a TV Guararapes aqui. Aí falou, Carla, criança Carla, tá entendendo? Aí falou com o meu filho pela primeira vez, tudinho, e disse assim, o que o seu filho é, né? Para mim, eu disse, meu filho é tudo, tudinho. Seu filho é o Aí eu quê? disse Desculpa, assim, não entendi. O que o seu filho o é? meu filho é Ah, tudo para tá. mim, né? O meu filho é tudo para mim. Aí eu disse assim, o meu filho, depois do carnaval, disse que ele começa a andar sozinho. Tá entendendo? Sempre vê, de 9 anos ele tá empurrando minha cadeira. Até hoje, 14 anos ele empurrando minha cadeira. Que eu nunca tive uma cadeira automática. Ele empurrando para todo canto, ele vai comigo, para todo canto, para médico, para mercado, para todo canto ele vai comigo. Então, assim, ele parou depois do carnaval e disse assim: mamãe, quando a senhora tiver uma cadeira automática, vai ser tão estranho eu andar. Eu disse, por quê? Ele, porque quando eu não estou empurrando sua cadeira, eu acho diferente. Ele falou que quando ele não empurra a minha cadeira, ele não acha que ele anda normal. Ele acha que está faltando alguma coisa. Isso É mexeu engraçado muito porque com o meu coração. ele andou mais tempo te empurrando do que sem te empurrar. É praticamente é a forma que ele anda. Aí isso mexeu tanto comigo. Eu disse lá, tá entendendo? Na entrevista, eu disse, caramba, me machucou tanto, tá entendendo, Beto? Porque o meu filho, que era para ter uma vida normal, que ele não tem uma vida normal, né? Você sabe, assim, que eu tenho uma vida mais normal que ele, porque ele para todo lugar vai me empurrando. Ele, mamãe, eu não sei andar normal, não, eu acho diferente. Ele fica topando, achando diferente, porque ele não tá me empurrando na cadeira. Mas Isso corta meu o coração. seu filho tem amigos, namora, ele Ele tem uma namorou. vida dele assim? Não. Eu peço muito a Deus, o meu sonho, mas que eu tenho uma casa, é que meu filho tenha a vida dele, que ele merece muito. Ele é um filho tão maravilhoso, Beto, ele é um filho maravilhoso. Ele teve uma namorada que ele gostou bastante dela, tu tá entendendo? Mas terminaram, ele ficou 3 anos com ela. Mas ele é Aí, novinho ainda. Quantos anos ele tem? 22. 22, tá entendendo? Aí, Ele tá pensando, porque o que eu pergunto é o seguinte, tem da
com toda delicadeza. Ele acabou sendo as suas pernas muito tempo e ele acabou se tornando, se fundindo a você. Isso deve ser dolorido para você e deve ser dolorido para ele. Ele tem sonhos dele de fazer faculdade fora, de mudar, de morar em São Paulo, alguma coisa assim? Sim, o sonho dele é sair daqui, né? Que ele tem medo. Desculpa mais uma vez. Imagina. Ele tem medo de ficar aqui, tu tá entendendo? Por conta disso tudo, né? Que da ameaça que tem entre eu e ele. E ele só era uma criança e leva essa culpa sem nada, né? Da pessoa dizer que vai matar ele sem ter nada a ver. Ele só era uma Meu Deus do criança. céu. De 9 anos. Então, assim, ele só terminou o ensino médio. O meu sonho é ver ele formado. Ele tem um sonho de fazer biologia, né? Tá entendendo? Que ele gosta muito. Ele queria fazer biologia e queria que a gente saísse daqui. Tu tá entendendo? Mas a gente não tem condições, porque eu recebo um salário mínimo. Tá entendendo? Eu pago R$ 1.000 da casa. E ainda não é adaptada, tá entendendo? O meu sonho é tomar banho sozinha num banheiro. Eu não consigo, porque a casa não é adaptada, não dá para eu tomar banho sozinha no banheiro. Faz 14 anos que eu preciso do meu filho para me botar no banheiro para tomar banho. Tá entendendo? Eu quero ver o meu filho que tem a vida dele. Ele vai para, ó, ele não vai para show. Ele começou a ir para show agora, tu tá entendendo? Ele não vai para show. Ele não tem amizade. A amizade dele é da internet, assim, porque ele vive mais a minha vida do que a vida dele. Isso me dói muito, Meu Deus. porque ele é uma pessoa maravilhosa. E você? Você sai? Qual é a sua vida hoje? Desde então, A você teve algum namorado? Qual é a sua vida, sua vida social, sua vida afetiva, depois de tudo? Olha, a minha vida eu acordo, faço as coisas dentro de casa com o meu filho, a gente almoça e vai trabalhar, vender meus amendoins, porque o meu sonho é sair do aluguel. Então, assim, por enquanto, a vida da gente só é isso, trabalhar para tentar sair do aluguel. E só no final de ano e carnaval, que eu já fui 4 vezes para a virada do ano, né, que tem as bandas tudinho assim, ele me leva, e foi maravilhoso para mim. A gente Assim, você não fica vai, lá, tudo por exemplo, você não entendendo? sai com amigos, você não vai, você não, nada. Para as pessoas entenderem o quanto que o crime mata muitas coisas da vida de uma pessoa. Um sobrevivente de um crime, ele vai viver com mais medo, mais recluso. O crime ele não pode ser visto somente, ela ficou paraplégica, agora ela põe uma cadeira de rodas, ele vai tentativas de feminicídio, tá. Na verdade, ele matou coisas em você, de fato. Ele matou a sua liberdade de tomar banho sozinha, a possibilidade é isso que essa sensação que eu tenho que a justiça não abraça e não abarca. Porque ele ficou na cadeia, mas você teve apoio, por exemplo, de alguma coisa do Estado? Eu sei que o Estado dá a cadeira de rodas, isso, aquilo, mas você não ficou. Entendo o que eu vou dizer, você não se tornou paraplégica apenas como se isso fosse pouco. Você quase morreu. Você foi vítima de um homem mau, de dois homens maus. Você ficou paraplégico. Ele quebrou 500 coisas na sua vida. E claro que o Sim, Estado não te ajudou em nada também. não, Agora eu tenho ele, salário sim. se ele trabalhasse com carteira registrada, ele teria tido uma pensão por 9 meses se ele tivesse filho. E ele teria ganhado, o Estado ainda pagar alguma coisa para ele. Certo ou Eu errado? recebo um Eu não salário, sei. eu recebo um salário mínimo porque eu era marisqueira. Então, a única diferença é que eu tenho um décimo, mas é um salário mínimo. Só isso que eu recebo, tu tá entendendo? Mas um salário mínimo para eu pagar R$ 1.000 de casa, aí vem a energia que é por fora, Não, vem e o Estado a não água, vem a adaptou a sua alimentação. casa. O Estado não adaptou a Não, sua porque casa. Ninguém. não é minha casa, a casa Não, e é ninguém foi te alugada. ajudar. O Estado chegou e falou assim: olha, vamos te abraçar, vem aqui. Vou te ajudar, você vai fazer. Nada. Ele estava lá. Se ele ficar dodói na cadeia, vai todo mundo cuidar dele. Ele tem visita íntima, ele tem saidinha, porque ele pega ainda a lei anterior, ele já está em semiaberto. Ele é novo, ele ficou 10 anos na cadeia. 10, 11 anos. Ele entrou com 28 anos, ele saiu com 40. Ele é um homem E sabe uma novo. coisa? É novo. E sabe uma coisa ainda que eu digo? Que O quando a gente filho está dele não vai, o filho dele não vai empurrar a cadeira de rodas da mãe dele. E ele ainda se faz de tudo para dizer que vai te matar. E o Estado também não faz nada, te dá uma medida protetiva, tá? É uma beleza. Eu não sei nem o que te falar.
Desculpa, fiquei irritado aqui um pouco com toda essa Não, situação. mas pode É falar, é assustador exatamente. isso tudo, é assustador. O filho dele tem uma vida, né? Tá entendendo? Não tem uma mãe para levar no colégio tudinho, e ele tirou isso de mim, né? Tirou de eu levar o meu filho, porque Tirou o seu assim, filho, tirou do seu filho foi, tirou. de andar ao lado da mãe e não empurrando a mãe. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Ô, Creuza, tem ninguém, teu filho não tá aí, menina. Não, mas é porque mexe um pouquinho, né? Tá entendendo? Eu sei que faz Tem que 14 anos, mexer. mas mexe Mexe com a bastante, gente, como não vai mexer principalmente com você, Creuza? Você mexe com a gente, tem que mexer. quando fala do meu filho, ele tirou tudo do meu filho. Tipo assim, ele tirou a infância do meu filho, ele roubou. Ele roubou a infância do meu filho. Porque o meu filho deixou de ser criança para ser um adulto para cuidar da mãe. Eu vou. E assim, Fala. é bem complicado, é bem complicado, porque ele não vai numa festa. Desde pequenininho ele não ia, tu tá entendendo? Porque eu tava com depressão, eu não ia para as festas do colégio, tu tá entendendo? Porque eu chorava, eu tinha medo tudinho, então ele também não ia para a festa do colégio, não, nem para a formatura ele foi, tu tá entendendo? Porque eu não ia e ele não queria ir sem mim. Então ele tirou isso do meu filho, tirou de mim, de eu ver meu filho Ele formado. não roubou nada, ele não roubou, porque roubar eu posso te devolver. Ele matou. Ele Sim, matou. Ele não te matou, mas ele matou muitas coisas em você, no seu filho, na sua avó, que foi sua mãe. matou, matou, que eu não sei nem onde meu filho bate em mim, né? Ele andar de lado a lado com ele. Eu posso andar na cadeira de rodas, mas é diferente, né? Eu queria ver o tamanho que eu batia nele e tudo isso, eu não posso ter, tu tá entendendo? E assim, eu posso dançar na cadeira de rodas, mas eu amava dançar, de pular, de dançar frevo. Eu moro em Pernambuco, eu amava frevar. Tu tá entendendo? Isso mexe muito comigo. Eu sei que eu posso dançar na cadeira de rodas, tudinho, mas não é a mesma coisa, você sabe, né? Tipo, veja, se eu tivesse nascido do ventre da minha mãe paraplégica, seria mais fácil, porque eu nunca sabia o que é andar. Mas você nascer normal e depois de vinte e Não, se oito tivesse anos, sido um acidente, se tivesse sim, sido uma queda, mas um tiro é tudo ainda mais cruel. muito, muito, de uma pessoa que dizia que te amava, tu tá entendendo? Não foi um acidente. Se fosse acidente, era livramento de Deus. Sim. Se fosse uma doença, também era livramento de Deus. Mas foi um ex-namorado que dizia que te amava, te dar 3 tiros e tirar teu andar. Tá entendendo? Isso é muito, muito difícil, é muito Você difícil. ainda tem você tem esperança de voltar a andar agora com esse advento todo da polidamida, né, que fala da cientista brasileira Tatiana Coelho, que conseguiu colocar isso em prática nas lesões recentes, mas nada Foi. impede que as lesões mais duradouras também possam ser retomadas. Você tem essa esperança agora mais forte? Roberto, para ser sincera, tu tá entendendo? Eu não tenho mais, não. Porque eu só tinha 28 anos quando aconteceu isso comigo. Eu já tô com 42. Então, assim, eu sou bem sincera. O rapaz lá no carnaval, né, daqui de Olinda, ele foi fazer essa pergunta a mim. Eu comecei a chorar, porque, tá entendendo? Ele fez assim: Deus queira que dê tudo certo para você. Da médica, né? Eu comecei a chorar, porque eu tenho um pé no chão que eu não sinto mais, que eu vou voltar a andar, só se for um milagre mesmo, tu tá entendendo? É, Porque já vai fazer 14 anos é muito tempo, tu tá entendi, entendendo? porque até eu entendi, é interessante o que você está falando, porque também se você parar nessa esperança, você vai deixar de se entender como você está de fato. Sim, O mais importante para você do que voltar a andar é ter uma casa completa para você poder tomar o seu banho sozinha, você ser mais independente, o seu filho ser mais independente. É muito interessante, o andar para você não é o mais importante. Se voltasse, beleza, até porque para voltar ia ser um monte de coisa. O real é esse, a realidade é essa. Para você, dentro da sua realidade, ser mais completa, é muito mais importante ter uma casa do que andar. eu, depois Interessante de isso. 14 anos, depois de 14 anos, falo para você que é o mais interessante, a minha felicidade é ver meu filho formado, com o ensino superior completo e ter uma casa adaptada para eu tomar banho sozinha no banheiro, andar nela Porque aí sozinha, sem a você ajuda do vai meu andar. filho.
Sim, que eu vou me sentir que eu tô andando. Você Tu vai tá andar, entendendo? aí é andar também. O andar não precisa ser Tá obrigatoriamente em cima de duas sozinha. pernas. É você Isso, andar sozinho. andar, eu Tu- fazer tu- vídeo, eu fazer Quem vídeo quiser andando ajudar a sozinha. Creuza, entra no Instagram dela, que lá tem formas de você poder ajudar. Ela está numa campanha para. Eu não divulgo vaquinhas por conta de uma coisa que eu teria que colocar o editor em cima e tudo mais. Eu não tenho. Não tem como fazer isso. Até financeiramente não tem como fazer. Mas se você quiser ajudar a Creuza, entra no Instagram dela, lá tem formas de você poder ajudar ela a realizar o sonho de andar. Qual é esse sonho de andar? É ela ter a liberdade de andar pela sua casa de uma forma mais completa. E aí você. Nossa, muito interessante o que você me falou. A gente fica muito tarado, muitas vezes, no milagre. E a gente não entende, às vezes, que o milagre real é o da vida real. A gente quer que você volte a andar. Se eu puder. Sim, ela volta. Se ela estiver no espaço. É muito interessante o andar não é, de novo, em cima das duas pernas. O andar é você ser livre. Hoje É você ser está com uma livre. cadeira elétrica. Hoje você está com uma cadeira elétrica. É elétrica que fala? Não, é Automática? elétrica não, é uma cadeira manual ainda. Ó, aqui, Mas é manual ainda. Tá entendi, entendendo? mas Mas tá perto de eu ter a cadeira, para eu ter a cadeira automática, porque eu trabalhei no carnaval, aí fizeram a no campanha comigo para carnaval vir você trabalhou pertinho. com uma automática. Não, eu trabalhei para conseguir uma. Tá Ah, bem pertinho de eu entendi. Agora eu conseguir. entendi. Então Tá vamos voltar entendendo? aqui. Você está trabalhando muito para Sim, conseguir uma cadeira automática, automática, elétrica, e uma sim. casa. Entendi. Eu tinha entendido que você tinha trabalhado no carnaval em uma cadeira automática. E aí o seu filho falou: não, o seu filho já está antevendo. O dia que você tiver a cadeira automática, como vai ser para ele voltar a andar sozinho? Sim, é isso, tu entendeu? Quando eu tiver a cadeira Nossa, tá. automática, aí ele vai dizer que vai ser difícil dele andar sem mim, empurrando. Foi isso que eu quis dizer. É porque eu não soube explicar, tu tá entendendo? Não, não, você soube sim. Aí, Eu que me perdi aqui. Eu te sigo já no Instagram, Creuza. Qual que é o seu Instagram? Creuza Carla, Creuza.carla. Ai, meu Deus, vai me seguir. Jesus, É tô porque me as sentindo coisas, eu uso pouco o importante, Instagram. Eu não entro muito perto no de Instagram. Pedro me seguindo, As para mim vai pessoas ser falam uma honra. assim pra mim, você não entra muito. Gente, eu fico o dia inteiro gravando. Como é que eu vou ficar no celular? Eu não fico muito no celular. Oh, meu É Deus. creuza.carla? Creuza.carla, Carla com K. Ah, com K, porque eu não estava achando aqui. É. Por que eu não te acho? É Creuza com S. Creuza, Creuza, Eu vou fazer o seguinte, Creuza. eu vou pegar com eles aqui que vocês têm o Instagram, não tem? Ela tem Você a tem? Eu vou sua pegar aqui, daí eu produtora. já te sigo. Terminando a entrevista, eu já te sigo aqui. Tá certo, Creuza, foi tá um certo. prazer te conhecer, de verdade. A sua trajetória é uma trajetória de muita coragem e de muito auto-perdão. Porque você acabou abrindo a porta para o vampiro, né? Você abriu a porta da sua casa para o demônio. E todos nós podemos ser uma vítima como você. Não existe ninguém que está livre de encontrar uma pessoa ruim. Então, eu queria te dar parabéns de verdade pela sua força, sua coragem. Espero de fundo do meu coração que o seu filho consiga ter a vida dele e que você consiga ter a sua. Não vou te falar de perdão para esse homem, porque esse homem não merece perdão nenhum. Se você perdoa, tudo bem, mas não é possível. Não vou perdoar. Eu não vou perdoar, ninguém que está assistindo vai perdoar. Então, eu não vou entrar nesse papo com você de se é possível perdoar uma pessoa tão horrorosa e nojenta. Ó, Espero que você consiga ter a sua vida plena, de verdade, mais ainda. Você é muito solar, isso é muito feliz. meu Deus. Posso falar uma coisa? Eu quero te agradecer do fundo do meu coração, que eu sou muito tua fã, de Obrigado. coração mesmo, tá entendendo? Você é uma pessoa de luz e eu luto há muito tempo, Vici, para você conseguir me notar. E graças a Deus você me notou e eu pude contar minha história aqui com você. Você é uma pessoa maravilhosa e meu filho gosta muito de tu também, Vici. Ah, manda um É grande porque abraço pro teu filho. tá certo, obrigado por tudo, a você, a sua equipe que é maravilhosa, obrigado por tudo, do fundo do meu coração. E eu creio em Deus, eu queria te pedir um pedido. Pede. Quando eu realizar meu sonho de ter minha casa própria, para eu andar sozinha, venha me fazer uma visita aonde for, na minha Vou. casa.
Eu tô merecendo, tô precisando ir para o Recife. Eu quero visitar o Jefferson também. Tô precisando dar uma viajada pelo Brasil aqui. O canal é em um dos endereços mais famosos, na Avenida Paulista, ele me toma. Mas eu quero sim. Eu vou te prometer que eu vou te Por conhecer. favor, venha conhecer eu e meu filho para dar um abraço, Vamos. tá entendendo? Eu não mostro ele assim, tá entendendo? Porque eu tenho medo, tu tá entendendo? Claro, lógico. Dele, né? Mas eu quero que você dê um abraço na gente pessoalmente, viu? Que você é uma pessoa Combinadíssimo. maravilhosa, de luz. Obrigado de coração, estou muito feliz. Eu aqui E estou de obrigado verdade, de e coração. só sendo justo, quem não fui eu que te achei, foi o Alan, o produtor. Eu Obrigado. agradeço o Alan de você estar aqui. Eu uso muito pouco, eu uso muito pouco celular. É um hábito meu de não ficar. Então eu não vejo muitas mensagens de verdade, mas precisa continuar marcando nas mídias sociais e tudo mais, porque o canal existe dessa maneira também, pela as pessoas que às vezes recompartilham por mim no Instagram. Mas eu não consigo ver todas as mensagens de verdade, mas eu fico feliz que o Alan conseguiu que você estivesse aqui. Um beijo grande, eu queria te dar um abraço pessoalmente, se Deus quiser, em breve na sua casa nova. E peço que as pessoas entrem no teu Instagram para poder te seguir também mais e continuar conhecendo mais você. Você é uma mulher muito vitoriosa. E como Obrigado. você mesma disse, a vergonha é dele, o medo tem que ser dele da polícia e não o seu dele. Então, obrigado de coração mais uma vez a você, ao Alan e a todos da Todo produção, mundo. da sua produção, que é maravilhosa, viu? Um Eu sei. cheiro para vocês, que eu sou nordestina, eu chamo Eu cheiro, adoro o viu? cheiro, adoro esse papo do cheiro, acho incrível. Tem uns amigos nordestinos que falam um cheiro, eu acho incrível. Eu amo o Brasil, eu amo todos os países, mas eu amo o Nordeste, eu tenho uma atração forte pelo Nordeste. Eu adoro o jeito que vocês contam história, eu gosto da voz, dos diferentes sotaques ali dentro, eu acho vocês todos são Caetano e Bethânia, sabe assim? São todos Ariano Suassuna. Vocês são A todos gente assim. foi, a gente foi, Vocês, o primeiro show que o Willer foi, para te contar, esse de Caetano, que ele é louco, o Caetano Veloso, a gente, show dele, então, vocês foi, a são gente todos, vocês têm conseguiu um uma. fã. A sonoridade de vocês é algo que gruda na gente. Eu adoro tudo, assim. Eu amo o Brasil em todos os sentidos. Um beijo Obrigado de grande coração, Marcel. Um cheiro para para vocês, fica nós com todos. Deus, Outro, um outro cheiro, cheiro para Beto. você. Tchau, Um beijo, meu cheiro. bem. Beijo. Gratidão. Beijo Beijo, grande. Tchau, tchau. tchau.